Olá, turma do nono ano. Na nossa aula de português de hoje, iremos falar sobre o gênero textual crônica. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é a crônica, sobre suas características, para saber diferenciá-lo dos demais gêneros textuais. Vamos começar pela origem. A palavra crônica, ela deriva do latim chronica, que significava, no início da era cristã, o relato de acontecimentos em ordem cronológica. A narração de histórias segundo a ordem em que se sucedem no tempo, ou seja, ela segue a ordem do relógio, a ordem cronológica, a ordem dos fatos narrados no tempo. Era, portanto, um breve registro de eventos. A crônica é primordialmente um texto escrito para ser publicado no jornal. Os meios de circulação é o jornal, revistas, internet. Assim, o fato de ser publicado no jornal já lhe determina a vida curta, pois a crônica de hoje segue-se muitas outras nas próximas edições. Quando ele diz que a crônica tem vida curta, ele quer dizer que é uma coisa contada hoje, pode ser que amanhã a vida dessa crônica ela já se expirou. Mas a crônica ela é um gênero textual atemporal. O que a gente está vivendo hoje pode ser daqui a um tempo que seja essa realidade que a gente está vivendo pode ser parecida com a realidade que outras pessoas viverão. Por isso ela é atemporal. Ao escrever as crônicas contemporâneas, os cronistas organizam sua narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso, em tom intimista. Ao narrar, insere em seu texto trechos de diálogos recheados com expressões cotidianas. Por se tratar de temas cotidianos, que é isso que a crônica quer dizer, ela vai retratar esses acontecimentos. Escrevendo como quem conversa com seus leitores, como se estivesse muito próximo, os autores os envolvem com reflexões sobre a vida social, política, econômica, por outras vezes de forma humorística, outras de modo mais sério, outras com um jeito poético e mágico, que indica o pertencimento do gênero à literatura. É um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Assim, uma forte característica do gênero é ter uma linguagem que mescla aspectos da escrita com outros da oralidade. A linguagem ela é simples, é leve, voltada para o coloquialismo, que se aproxima do modo de falar. As características da crônica. Já sabemos que a palavra crônica ela deriva do latim e do grego, tendo como significado o tempo. Vai tratar de assuntos do nosso dia a dia. É um texto reflexivo, irônico, pode ser até polêmico, dependendo da temática que ela traz, e pode trazer também uma crítica. Vamos entender as principais características. Vai ter a narração curta, ele é um texto breve, descreve fatos da vida cotidiana, como já foi falado, ou seja, do nosso dia a dia, do que a gente está vivenciando. Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. O texto ele traz uma reflexão através do humor para o entretenimento. Possui personagens comuns, poucos personagens ou ausência deles, pode haver ou não. Segue um tempo cronológico determinado, ou seja, segue a ordem do tempo de acordo com os fatos narrados. O uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens. A história ela é contada de forma como os personagens falam. Por isso, ela vai ter uma linguagem simples. A crônica ela é subjetiva. Isto é, a linguagem acontece da maneira que os cronistas se colocam, sem muitas palavras difíceis e objetivas. Ela é de fácil entendimento. Narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. O narrador ele pode ser personagem, aquele que participa da história, ou observador, que conta os fatos observados. Os tipos de crônica. Temos vários tipos de crônica, vamos entender cada um deles. Temos a crônica descritiva. Ocorre quando uma crônica ela explora a caracterização de seres animados e inanimados no espaço. Viva como uma pintura, precisa como uma fotografia ou dinâmica como um filme publicado.
Isso quer dizer que ela descreve com detalhes o que está sendo contado. Temos a crônica narrativa, tem por eixo uma história, o que aproxima do conto. Ela vai conter os elementos da narrativa, ou seja, personagens, tempo, enredo. Crônica dissertativa, a opinião explícita com argumentos mais sentimentalistas do que racionais. Ela é também chamada de argumentativa, justamente por mostrar seu ponto de vista. Temos a crônica narrativa descritiva, que é quando explora a caracterização de seres, descrevendo-os. Ela, ao mesmo tempo, mostra fatos cotidianos. Ela vai conter elementos da descrição e da narração ao mesmo tempo. Também temos a crônica humorística, que ela apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos apresentados. Ela vai ser voltada para o humor e o entretenimento, fazendo uma crítica também. A crônica lírica vai ter a linguagem poética e metafórica, no geral, a emoção do escritor. Eu falei para vocês sobre a subjetividade, que ela vai revelar o sentimentalismo e a opinião expressa do cronista. Crônica jornalística, apresentação de aspectos particulares de notícias ou fatos cotidianos. Tem como principal meio jornais e revista, onde circulam temas polêmicos da vida cotidiana. Temos também a crônica histórica, baseadas em fatos reais ou fatos históricos. São relatos de acontecimentos da nossa história. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. E podemos também destacar outros autores, como o Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Fernando Sabino, Clarice Lispector e muitos outros. Vou fazer a leitura para vocês da crônica Pneu Furado. Aqui podemos destacar as características da crônica, que faz a gente diferenciar dos demais gêneros textuais. Pneu furado. O carro estava encostado no meio fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro, e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar, ele trocaria o pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim." "Muito obrigado." Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar." "Coisa estranha." "É uma compulsão, sei lá." Aqui podemos destacar essas características que eu falei para vocês, como os fatos do cotidiano, trocar um pneu, esperar um ônibus, fazer uma gentileza para outra pessoa. Tem poucos personagens aqui na história. A linguagem é fácil, o texto é curto. Podemos destacar que é uma crônica humorística, pelo cunho engraçado, além de conter aspectos narrativos. E para finalizar, uma frase sobre a crônica e os cronistas, que diz assim: "O cronista é o poeta dos acontecimentos diários, sem compromisso com a verdade." Quem escreve uma crônica, ele registra os momentos vividos no dia a dia, se aproximando assim da poesia. É um texto que pode ser ficcional ou real. Então, finalizamos nossa aula sobre o gênero textual crônica. Espero que vocês tenham compreendido um pouco e obrigada pela atenção.